Glória a Deus. E eu quero partilhar com vocês hoje no livro de 2 Reis, capítulo 5, versículo 14 em diante. Diz assim a palavra do Senhor: Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne tornou-se como a carne de um menino, e Naamã ficou purificado. Então voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e chegando, pondo-se diante dele, disse: Eis que agora sei que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, peço que aceites um presente do teu servo. Porém, o profeta disse: Vive o Senhor, em cuja presença estou, que não a aceitarei. E instou com ele para que aceitasse, mas ele recusou. Prossegue mais adiante, diz o versículo: Então Geazi, servo de Eliseu, homem de Deus, disse: Eis que meu senhor poupou a este sírio Naamã, não recebendo da sua mão alguma coisa do que trazia. Porém vive o Senhor, que hei de correr atrás dele e receber dele alguma coisa. E foi Geazi a alcançar Naamã. E Naamã, vendo que corria atrás dele, desceu do carro a encontrá-lo e disse-lhe: Vai tudo bem? E Geazi disse: Tudo vai bem, meu senhor me mandou dizer: Eis que agora mesmo vieram a mim 2 jovens dos filhos do profeta da montanha de Efraim. Dá-lhes, pois, 1 talento de prata e 2 mudas de roupa. E disse Naamã: Sê servido tomar 2 talentos, e instou com ele. E amarrou 2 talentos de prata em 2 sacos com 2 mudas de roupa, e pô-los sobre 2 dos seus servos, os quais os levaram diante dele. Segue abaixo. Então ele entrou e pôs-se diante de seu senhor, e disse-lhe Eliseu: De onde vens, Geazi? E disse Geazi: Teu servo não foi nem a uma nem a outra parte. Porém ele lhe disse: Porventura não foi contigo meu coração, quando aquele homem voltou do seu carro a encontrar-te? Era a ocasião para receberes prata e para tomares roupas, olivais e vinhos, ovelhas e bois, servos e servas? Portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti e a tua descendência para sempre. Então saiu de diante dele leproso, branco como a neve. Agora lá em 2 Reis 6,14 diz assim: Então enviou o rei inimigo cavalos e carros e um grande exército, os quais chegaram de noite e cercaram a cidade. E o servo do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu servo lhe disse: Ai, meu senhor, que faremos? E Eliseu disse: Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que abra os olhos de Geazi para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Queridos, esta palavra ela é muito séria e nós vamos identificar, na verdade, tudo isso que foi lido. Um sírio chegou diante do profeta de Israel, que conhecia o Deus vivo, e pediu pela sua cura. E ali, Naamã era o nome desse sírio. A Síria tinha muitos deuses, cultuava realmente a muitos deuses. E este sírio foi incentivado a procurar o Deus de Israel, que na verdade é o Deus que criou os céus e a terra. E ele acabou sendo curado da sua lepra. No entanto, o profeta que Deus usou para curar Naamã chamava-se Eliseu. Ele tinha um servo que se chamava Geazi. E este Geazi, quando viu aquela cura, e o próprio homem que foi curado, disse, Naamã, falou: Olha, eu quero presentear você, profeta, porque eu fui curado. Ele não tinha entendimento de oferta para Deus, ele não queria dar uma oferta para Deus. Ele queria realmente, literalmente, passar os seus valores para um profeta. E o profeta, como um bom profeta que era, Eliseu, na hora ele recusou. Ele falou: Eu não quero os seus presentes. Por quê? Porque Naamã não conhecia o que é, na verdade, o entregar ao Deus vivo. Ele não conhecia, na verdade, aquilo que é uma reverência para com Deus. E então, Geazi, que embora andasse com o profeta, estava muito longe realmente de manter uma boa índole. Diz então que Geazi falou: Olha, Eliseu deixou aquele sírio ir embora com seus presentes. Mas eu vou correr atrás dele e eu vou pegar
todos os presentes que ele puder me dar. E diz então que Geazi correu atrás do sírio, para receber do sírio aquilo que eram os valores dele. E acabou recebendo muitas coisas. E quando ele volta para dentro da tenda do profeta, o profeta fala para ele: o que você fez, Geazi? Por que você correu atrás dele? Por que você pegou todos esses presentes, esses valores? E então, Geazi nega, mas então o profeta fala: a lepra que estava no sírio, Naamã, agora virá sobre ti e a sua descendência. Queridos, isso é muito sério, porque há muitas pessoas que, embora tenham toda a dádiva, todo o alcance das coisas espirituais, tenham realmente a oportunidade e a visão de Deus, no entanto, se perdem quando passam a correr atrás dos valores do mundo, se perdem quando passam a supervalorizar as coisas que o mundo tem, que os sírios têm. Os sírios tipificavam pessoas, na verdade, totalmente alheias a Deus. E quando um homem, que é Geazi, que andava com um profeta, para ser, na verdade, até um futuro sucessor, porque Eliseu andou com Elias e se tornou o sucessor de Elias. Logo, Geazi, ele andava com Eliseu no intuito, na verdade, também teria condições de se tornar um sucessor de Eliseu. Porém, Geazi estava se perdendo no meio do caminho, porque ao invés de ele valorizar aquilo que eram os valores do profeta, ao invés de ele valorizar as coisas espirituais, tudo que ele tinha em Deus, Geazi tinha presenciado a ressurreição de uma criança, Geazi tinha presenciado a multiplicação de comida, Geazi tinha presenciado um machado subir sobre as águas, Geazi já tinha presenciado Deus fazer muitos milagres, só que ele permanecia alheio àquilo que era espiritual. E quando ele se deixou atingir, quando ele passou a desejar aquilo que pertencia à Síria, aos sírios, ele foi atacado por uma lepra. E muitas pessoas têm se tornado leprosas. Por quê? Porque ao invés de valorizarem as coisas de Deus, porque ao invés de valorizarem as coisas espirituais, porque ao invés de realmente darem o devido valor às coisas sobrenaturais, elas tratam as coisas de Deus levianamente, tratam as coisas de Deus com negligência e têm o coração totalmente voltado para as coisas do mundo. E porque Geazi correu atrás daquilo que era os costumes da Síria, as riquezas da Síria, e desprezou, na verdade, a verdadeira riqueza que ele tinha, todo o acesso a Deus, diz que ele foi atingido pela lepra. E é interessante, queridos, que quando a pessoa perde seus valores espirituais, começam a acontecer, além de vir essa lepra no seu corpo, outra característica que acontece foi o que nós lemos em 2 Reis 6,14. A pessoa passa a se tornar cega para as coisas espirituais. Porque uma coisa é você simplesmente ser um leproso, porque você pode simplesmente dizer: ah, mas eu estou leproso, e aí? Só que a lepra acabou gerando também uma cegueira, porque você vai perceber que quando o inimigo ele foi contra a cidade onde Eliseu estava com Geazi, quando o inimigo cercou a cidade, Geazi, porque estava cego, porque já tinha perdido a visão das coisas de Deus, diz que ele viu o inimigo ao redor e ele começou a se desesperar. Ai, Senhor, o que vai ser agora? Nós vamos ser destruídos, esses inimigos estão aqui, o que nós vamos fazer? Mas Eliseu, porque mantinha os seus valores espirituais, porque não tinha se perdido, porque não tinha se vendido, porque não tinha se descaracterizado, porque não tinha, na verdade, se contaminado, Eliseu, ele chega até a sorrir e ele fala: ah, Senhor, abre os olhos deste homem para que ele veja, abre os olhos deste menino para que ele veja, porque maior são os que estão conosco do que aqueles que estão contra nós. Às vezes, hoje, você está totalmente desesperado. Talvez nesse momento você esteja totalmente cego. Você está só vendo inimigos, está só vendo combate contra a sua vida, está vendo só batalha, está vendo só luta, está vendo só guerra.
Porque você foi atingido por uma lepra anteriormente. Uma lepra da incredulidade. Uma lepra que afetou a tua fé. Uma lepra que afetou o teu ânimo. Uma lepra que afetou a tua coragem. Uma lepra que trouxe abatimento, que abateu os teus sonhos, que destruiu teus projetos. E porque você aceitou aquele valor dos sírios, porque você, valorizou aquilo que os sírios estavam te oferecendo, você acabou ficando contaminado naquilo que são os seus valores espirituais. E por isso agora você se sente como se estivesse no fundo de um poço, totalmente frágil e fraco e facilmente derrotável. Sabe por quê? Por causa da lepra. Geazi, quando ele supervalorizou o que era dos sírios, ele estava desvalorizando a maior riqueza que ele tinha, que era o poder da fé, o poder de viver o sobrenatural, o poder de andar não pelo que vê, mas pelo que crê, o poder realmente de viver na presença de Deus em honra. Quando você valoriza as coisas do mundo, quando você valoriza os mundanos, quando você valoriza as atitudes malignas, quando você valoriza os sírios, que tipificam, na verdade, aqueles que vivem alheios a Deus, quando você valoriza os valores dos sírios, parece que o que eles têm, parece que eles são felizes, parece que é assim, que é assado. E quando você valoriza o que o mundo tem, em detrimento ao que Deus tem te dado, você é contaminado por uma lepra. E essa lepra vai se expandindo, vai tomando conta do seu corpo espiritual, vai tomando conta do seu coração, vai tomando conta da sua mente, vai até o ponto de tirar tua visão. E o que aconteceu? Aí fica cego. O que vai ser? Parece que sempre o inimigo é maior. Parece que qualquer um pode te destruir. Parece que até o diabo pode te derrotar. Parece que por quê? Porque o mal fica mais forte. Por quê? Porque perdeu a visão das coisas de Deus. Porque perdeu a visão das coisas celestiais. Esqueceu de quem é Deus. Tem um versículo na Bíblia lindo que Deus fala assim: por que você teme continuamente o furor do angustiador e te esquece de mim, o teu Criador? E tem gente que está cego por causa da lepra que adquiriu, por causa da brecha que abriu, por causa da situação que deu vazão, e agora fica se martirizando, fica aí se matando espiritualmente, fica aí, totalmente fragilizado. Geazi tinha os verdadeiros valores. No entanto, ele não deu o devido valor para as coisas de Deus. E aí, ele supervaloriza as coisas do mundo, é atingido pela lepra, perde a visão e fica desesperado na batalha. Sabe uma notícia que eu quero dar para você hoje? Deus é o mesmo, querido. Deus não mudou. Deus é o mesmo de ontem, de hoje e de eternamente. Então, se você se perdeu no meio do caminho, se você mudou o seu foco, você deixou o seu coração ser contaminado pela incredulidade, pelo mundanismo, pela lepra da sociedade, o Senhor, Ele é Deus e Ele continua sendo poderoso bastante para dar livramento. Eliseu estava incorruptível. Eliseu não tinha se corrompido em nada. Eliseu, quando viu aquela multidão de inimigos ao redor dele, ele não foi abalado, mas ao contrário, ele falou: olha, não tenha medo, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Porque ele conseguia continuar enxergando o mundo espiritual. E eu quero falar para você, em nome de Jesus: tira as escamas dos teus olhos. Os teus olhos precisam abrir. Maior é o poder de Deus, maior é a capacidade de Deus do que a força do inferno. Realmente hoje, deixe os teus olhos espirituais voltarem a se abrir. Que hoje você possa viver a libertação e a cura desta lepra. Talvez foi num momento em que você recebeu, que você assimilou um costume de um sírio. A lepra entrou quando você supervalorizou alguma situação mundana. E ali foi contaminada a sua fé, a tua vida com Deus, foi contaminada a tua esperança,
o teu altar. E essa lepra gerou o quê? Esse esfriamento espiritual que gerou essa cegueira. Mas o Senhor é o mesmo de ontem, de hoje e eternamente. E os seus olhos podem se abrir e poderão e vão se abrir agora, para você poder enxergar que Deus é Deus. Quando Eliseu se negou a tocar, a pegar naqueles presentes dos sírios, é porque na verdade ele não queria, na verdade, estar contaminado. E eu quero dizer para você, em nome de Jesus, até quando você vai valorizar aquilo que são ações mundanas? Até quando? A Bíblia fala que chegou um momento que os seus sacerdotes, os seus profetas se deliciavam no pecado do povo. Até quando você fica se deliciando por aquilo que você ouviu, que fulano fez, que Beltrano fez, e você se delicia com a queda, se delicia porque um rompeu o laço do matrimônio, se delicia com os contos eróticos, com prostituição. O Senhor é Deus. E o Senhor realmente quer que você mantenha os seus valores espirituais. Geazi estava em Israel. Geazi estava debaixo da bênção do Deus único. Geazi estava debaixo daquilo que era a presença do Senhor. Ele tinha o maior valor. Só que ele não estava valorizando isso. Ele queria valorizar o que os sírios tinham. E que você hoje possa realmente pôr um ponto final nisto. Porque a lepra, olha que tremendo que Eliseu falou para Geazi. Eliseu falou assim: olha, a lepra de Naamã vai pegar em você. A lepra de Naamã se pegará a ti e a tua descendência para sempre. Você sabe o que é isso? Por quê? Porque Naamã, ele foi até o povo de Israel, ele recebeu as riquezas do povo de Israel. Qual era a riqueza do povo de Israel? Era o Deus de Israel. Você vai ver que Naamã, ele fala assim: olha, eu reconheço que o Deus de Israel é o único Deus. Então, Naamã, sendo um sírio, ele foi lá no meio de Israel e ele recebeu a riqueza de Israel. Só que Geazi, sendo um israelita, ele desejou as riquezas do sírio. E eu quero falar para você: valorize as riquezas de Deus na tua vida, os valores eternos, que são esses que permanecerão para sempre. Não valorize o que a sociedade atual prega. Não valorize o que o mundo prega. Não valorize, né, aquilo que a família da sociedade atual prega. Prega-se lesbianismo, prega-se adultério, prega-se traições, prega-se, né, traições triplas, traições quádruplas. Isso é o que o mundo prega. E talvez porque um dia você sentou para receber aquilo que era, né, os valores de um sírio. Um sírio talvez partilhou com você ideias, pensamentos, suas riquezas, né, contaminadas. E aquilo entrou no teu coração e até hoje você está leproso. Porque você não consegue ter paz na tua casa, você não consegue mais ter paz no teu casamento, você não consegue mais se manter limpo, não consegue mais ter seu leito sem mácula. Por quê? Porque você fica recebendo, você recebeu aquelas riquezas contaminadas da Síria, que é o mundo. Pode ser através de novelas, pode ter sido através de filmes, pode ter sido através de erotismo. E Deus está me falando muito claro sobre isso hoje. Talvez você mulher, você homem, a pureza do seu casamento, o seu leito sem mácula, hoje é maculado. Você não tem nem prazer, nem satisfação, nem vida. Por quê? Porque um dia você se abriu para receber aquilo que era o quê? As riquezas que o mundo apregoa sobre uma vida sexual saudável. Só que trouxe o quê? Contaminação para a tua vida e não aquilo que realmente é a limpeza do Senhor para o teu matrimônio. E desde então, você não tem paz? Como o Senhor me ministra, pessoas que através da internet, pessoas que se envolveram em casos extraconjugais, e só pelo pouco que você alimentou externamente, sabe o que aconteceu? A lepra entrou na tua vida e hoje você está contaminado espiritualmente, você perdeu a visão.
e você não consegue que Deus tem poder de reconstruir, você não consegue ver que Deus tem poder de salvar, você não consegue ver que Deus tem poder de agir, você não consegue ver nada, você só consegue enxergar a possibilidade de destruição. Mas o Senhor hoje quer que você realmente seja curado dessa lepra, e você definitivamente despreze esses valores mundanos que você adquiriu. Que você despreze literalmente, seja radical. Com Jesus é sim, sim ou não, não. Por isso que Jesus falou, importa que você nasça de novo. Ou nós nascemos de Deus e assimilamos as tradições, aquilo que é o desejo, a direção de Deus, ou você vai ficar no seu velho hábito, no seu velho costume. E sabe o que a Bíblia fala? A Bíblia fala sobre isso em 2 Reis 17, que chegou um povo que eles temiam a Deus, mas também serviam aos seus próprios deuses, segundo os costumes das nações. Sabe o que é isso? Então eles serviam a Deus e ao mesmo tempo eles continuavam lá, servindo seus velhos costumes. Mas o Senhor, o que ele fala? Que a mornidão ele vomita. E ele realmente quer que a glória dele se manifeste na tua vida hoje. Naamã foi curado. Ele voltou lá para o meio da Síria, sendo na verdade um homem limpo, limpo como uma criança. Imagina que a Bíblia fala isso, hein? Que a lepra dele foi totalmente sarada e ele ficou limpo como uma criança. Mas Geazi, porque pegou dos valores da Síria, ele ficou tão contaminado quanto Naamã. Abra o seu coração hoje. Se limpe hoje, urgente, dessa lepra. Essa lepra que talvez você adquiriu na sua escola. Essa lepra espiritual que você adquiriu nas suas conversações fúteis. Esta lepra que você pode ter adquirido na sua faculdade. Se desfaça dessa lepra que tem minado o teu corpo espiritual e tem cegado o teu entendimento. Porque Deus, ele continua tendo poder de realizar milagres, e ele vai fazer este milagre na tua vida hoje, em nome de Jesus.